Graças, querido Senhor. Glória a Deus, queridos irmãos. Vamos ler, com o favor de Deus, em Gênesis capítulo 41, versículo 32. O sonho de Faraó foi duplo. Gênesis capítulo 41, versículo 32. Porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem. Versículo 33, agora. Portanto, proveja-se agora Faraó de um homem entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Versículo 34. Faça isso, Faraó, nomeie administrador sobre a terra que tomem a quinta parte dos produtos da terra do Egito, 7 anos de fartura. Versículo 35. E ajuntem eles todo o mantimento destes bons anos que vêm e amontoem trigo debaixo da mão do Faraó para mantimento das cidades e o guardem. Versículo 36. Assim o mantimento será para provimento da terra para os anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra, da tua bênção, do teu poder, da tua vitória em nossa vida. Graças, querido Espírito Santo, da tua unção a ministrar no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Tenha a gentileza de sentar. Sonhos e projetos. Este é um tema sensível e um tema que estamos a estudar ao longo destas primeiras semanas do ano. E quando nós pensamos em planeamento, em organização, fazer ou não fazer, planear ou não planear, alvos e objetivos, e dividir metas para alcançá-los, o problema de não o fazer é do risco que se corre, além de outros, mas do risco imediato que se corre a não evoluir para parte nenhuma, ficar-se com a vida parada no mesmo lugar. Mas não somente isto, eu queria também que soubesse que há muitas artimanhas e ciladas que o inimigo usa para que a pessoa não consiga, mesmo fazendo planeamento, não consiga realizá-lo. Desde logo vai ter que ter disponibilidade. Se há alguma coisa que planeamento obriga, é a tempo a ter que pensar, a ter que meditar sobre as coisas que está a planear e a sua organização, a criação, eventualmente, de estruturas, a verificação através do percurso de que tudo esteja feito de acordo ao que estabeleceu para alcançar os objetivos que pretende. Viver somente nos ventos que sopram, conforme o vento vem de um lado ou de outro, à deriva, não nos faz chegar a parte nenhuma. Por isso é necessário saber com o que se conta, fazer cálculos, tomar tempo para meditar, para pensar e desenvolver uma estratégia para o realizar. Mas esta folhinha que eu já distribuí pelos irmãos pode ajudar, com certeza, nesse espaço de planeamento. Eu queria falar em maior profundidade sobre outras coisas que estão aqui nesta palavra extraordinária da vida de José. José é um dos personagens da Bíblia mais fantásticos, por quem tenho uma profunda admiração. Um dia, na presença de Deus, vai ser um gosto falar com José, ouvi-lo e estar com ele. José podia ter sido uma espécie de Judas do Velho Testamento. Podia ter-se transformado num homem raivoso, num homem vingativo, numa pessoa toda tortuosa, toda cheia de razões para
para ser ressabiado pela vida, para ser uma pessoa intratável. E, no entanto, José subiu acima de todas essas contrariedades que surgiram pela vida fora e parece uma pedra preciosa a brilhar no meio do mundo do seu tempo, com uma sabedoria de Deus e com uma grandeza de caráter que são verdadeiramente extraordinárias. Como é que um homem tão novo, aos 30 anos, tem esta maturidade? Porque um homem com 30 anos é um homem novo. Como é que ele cresceu tanto e tão depressa no meio de situações tão difíceis e adversas? Como é que ele, depois de sofrer tantas injustiças, tantas afrontas, tantas contrariedades, não desanimou, não desistiu, não deixou de crer em Deus, não se transformou num mau caráter, numa má personalidade, não se transformou numa pessoa, pelo contrário, uma pessoa impossível e numa pessoa estragada, não é? Não se deixou estragar pelas más condições à sua volta, não se deixou influenciar pelo mal à sua volta, não se deixou penetrar por estas injustiças todas e se tornar numa pessoa injusta, não se deixou corromper pela corrupção toda à sua volta e se transformou, como eu digo, num homem extraordinário, que à idade dos 30 anos estava pronto para assumir as funções que Deus, desde os seus 16 ou 17 anos, lhe tinha mostrado. Deus mostrou-lhe que um dia ele seria colocado como um homem com poder e autoridade. Que essa autoridade lhe vinha dada por Deus mesmo. E José entendeu que o caminho para chegar lá, por muito difícil que fosse, já que tinha sido prometido por Deus, não iria falhar. Colocou assim a sua plena confiança em Deus. Mas não me diga a mim que foi fácil, porque se você ler a história de José, chega a momentos em que as lágrimas vão cair dos seus olhos. É impressionante o que ele passou. Impressionante. Começou logo por ser vendido pelos seus irmãos. Vendido. Vendido pela família que estava mais próxima dele. Em vez de ser protegido, amado, acarinhado, foi vendido. Literalmente vendido. Não foi morto porque Deus não permitiu. Porque a intenção deles, no início, era matá-lo. Estamos a falar dos irmãos. Não estamos a falar de desconhecidos, de salteadores. Quer dizer, o ambiente da família, aqueles com quem ele tinha crescido, habituado a comer à mesa com eles e a estar sentado com eles tantas vezes, assistido às festas do aniversário deles, assistido à vida com eles, assistido aos tempos de aprendizagem juntamente com eles, a jogar com certeza muitos jogos entre eles como crianças. Esses mesmos, mais velhos que ele, visto que ele era o mais novo, mais velhos que ele, com mais de 30 anos, os mais velhos. E ele com 17 anos decidiram ver-se livres dele matá-lo. Vamos dizer ao pai que foi um animal que o matou. Mata aí um cordeiro e molha o sangue desse cordeiro na roupa do José. E ele assistiu eles a matar um cordeiro, a molhar a túnica dele no sangue do animal, para mostrar ao pai que encontraram aquilo pelo caminho. Com certeza uma fera o matou e o devorou. Foi isso que eles foram dizer. Os próprios, a família dele. Ora, quando você recebe isto da família, o que é que espera mais? Quando se recebem tratamentos destes, de quem devia estar mais próximo, você espera o quê de uma pessoa destas?
Eu digo-lhe o que é que você espera. Nada. Não espera mais nada. Sim ou não? E a questão que subsiste é, mas que mal é que ele lhes tinha feito? Você não precisa de fazer mal nenhum a certas pessoas para ser maltratado. Não precisa. Sofrer por alguma razão, por o mal que a pessoa faz e depois é criticado ou é vilipendiado por isso, é o preço da asneira. Sim ou não? Tem é que se arrepender e pedir misericórdia de Deus e pedir perdão de Deus e não voltar nunca mais a proceder mal. Agora, José que mal fez? Em que é que ele prejudicou os irmãos? Contou-lhes um sonho. Contou-lhes que tinha tido um sonho. Foi o suficiente. Contou-lhes que um dia Deus tinha planos para lhe colocar poder e autoridade nas suas mãos. Bastou isso. Eles disseram, o que tu vais ter domínio sobre nós? Vais mandar em nós? Vamos dar cabo de ti e vamos ver o que é que vai acontecer aos teus sonhos. O que é que vai acontecer aos teus sonhos? Há certas pessoas para quem você não pode contar sonhos. Há certas pessoas para quem você não pode contar os seus projetos. Se você contar os seus projetos, você é um pobre inocente. Tenho pena da sua inocência. Como já tive pena da minha inocência. Já contei os meus projetos a certas pessoas, contei sonhos e projetos e coisas a certa gente. Foi o pior erro que eu fiz. A partir do momento em que contei isso, tornaram-se inimigos meus. Porque eu lhes disse que Deus me tinha dado alguma coisa. Imediatamente se puseram na defensiva, mas Deus deu a ti, não deu a mim, porquê? Portanto, os seus sonhos, você conta a alguém que o ama, a ponto de desejar igual como você o seu sucesso, de desejar igual como você deseja, como eu desejo para mim o sucesso, desejo para si o sucesso. Eu acho que é esta a razão de Deus me ter posto aqui, porque senão... Você tem que ter alguém que ore consigo com esse desejo, com essa vocação, com essa unidade, com esse amor, com esse interesse de você vencer, triunfar. Alegrar-me com o seu triunfo, alegrar-me com a sua vitória, alegrar-me com a sua bênção, alegrar-me com aquilo que você recebe. Mas vou-lhe dizer que isto não é uma qualidade assim tão comum. Nem dentro nem fora da igreja, nem muitas vezes na própria família. Há certas coisas que você não vai poder dizer. Como é que aprendemos isto? Pergunta ao José. Então como é que tu aprendeste que não devias ter contado os teus sonhos? Eu acho que ele aprendeu. Então percebe porque é que isto está aqui. Você fala com quem tem que falar na sua intimidade, num círculo muito pequeno, muito íntimo seu. Fora disso. Só com alguém muito especial. Que deseje sinceramente, ama sinceramente o seu sucesso e a sua vitória de todo o coração. E esta pessoa, se não for um irmão em Cristo, é um amigo a sério. Porque nem tudo o que é irmão é amigo e nem tudo o que é amigo é irmão. Aqui eles eram crentes e eram irmãos. E olha o que os crentes e os irmãos fizeram ao irmão. José aprendeu assim de uma maneira violenta. Mesmo violenta. Aprendeu de uma forma muito violenta que os sonhos de Deus são guardados no nosso coração e que os sonhos de Deus devem ser só comunicados a quem ama com o mesmo interesse a sua vitória como você deseja para si.
E que os sonhos de Deus devem ser avançados depois, devem ser ativados na nossa vida. Senão não vão acontecer. Mas repare que passaram desde os 17 até os 30 anos, quando ele é apresentado ao faraó no capítulo 41. Passaram estes 13, quase 14 anos. Segundo as cronistas, ele tinha entre 16 ou 17 anos, portanto, passaram entre 13 a 14 anos, desde que isto tudo... À parte das razões teológicas, que eu não vou entrar nessas questões, dos 30 anos, do sacerdócio, da representatividade de Cristo, enfim, vamos deixar essa parte. Por agora não vamos tratar sobre esta área, é uma área muito interessante, muito linda, mais de conhecimento que outra coisa, mas vamos cingir-nos a coisas mais práticas que podem impedir os seus sonhos de se realizarem. O percurso de José é um percurso extraordinariamente espinhoso. Como eu disse, ele podia ter se transformado numa pessoa, no Judas do Velho Testamento. Uma pessoa muito maldosa, muito vingativa, muito avariada. Você sabe que são pessoas avariadas? Sabe que são pessoas avariadas? Não sabe que são pessoas avariadas? Mas há. Há pessoas que através dos choques da vida, dos problemas da vida, avariam. Ficam avariados. E a não ser que se deixem mudar, transformar, alterar, corrigir, que tenham desejo de transformação de Cristo e aceitem a mudança e aceitem de todo o coração ajuda para serem transformados e mudados, é como um carro. Você tem um acidente, o carro ficou todo amassado, com a tromba metida para o lado, com a traseira metida para o outro lado, precisa de levar umas marretadas de um lado e do outro para acertar a chapa, para pôr tudo direito e depois peças novas. Como é que se faz isto com pessoas? Muito complicado. Este tipo de operações só Deus é que pode fazer isto, mas a pessoa tem que querer. Ora, se a pessoa não reconhece, não muda nunca. Ninguém muda que não queira mudar, ninguém se transforma que não quer ser transformado. Não há maneira nenhuma de mudar um bêbado para ser saudável que não queira mudar, que acha que está certo e que acha que tem todo o direito de sempre mudar sempre que quiser. Não há maneira nenhuma de alterar um jogador que queira jogar a vida toda. Não há forma nenhuma de transformar ninguém. Não há maneira nenhuma de transformar um mentiroso enquanto ele não entender que os mentirosos não entram no reino dos céus. Não há maneira nenhuma de transformar uma pessoa desonesta, de mudar o caráter de alguém meio turvo. Não há maneira nenhuma de transformar uma pessoa belicosa, rixosa, contenciosa, sempre com problemas. Não há maneira nenhuma de mudar ninguém que não queira mudar. A pessoa tem que querer mudar, tem que dizer: meu Deus, muda-me e transforma-me. Enquanto a pessoa não reconhece que tem que mudar, não muda. Por isso, por que é que você pensa que pode mudar alguém? Repare bem na sua inocência e na minha. Acreditamos que alguém vai mudar. Se o próprio não quer, como é que vai mudar? Se o próprio é o primeiro a dizer: estou muito bem, muda tu. Por isso a vida tira-nos as ilusões. A própria experiência e a maturidade da vida retiram-nos as ilusões. Fazem-nos acordar para a realidade. Olhar e ver atentamente a realidade. Por que é que José demorou tanto tempo? Eu creio que uma das razões foi que José teve que aprender a limpar o seu coração. Porque não pararam os problemas de bater contra a sua vida por causa dos seus sonhos. Eu vou explicar este por causa dos seus sonhos. O diabo não quer saber de José para nada, mas quer saber dos sonhos que estão no coração de José. Os sonhos que Deus colocou lá. Os planos que Deus colocou lá. As bênçãos que Deus colocou lá. Quer dizer que o diabo de mim ou de si está pouco interessado. Ele já sabe que nos perdeu, que nós não somos dele, não lhe pertencemos. Não está muito interessado em nós. Agora, ele está interessado no que você pode fazer com Deus.
É nas realizações que você faz, é no sucesso que você tem, é na bênção que você tem. Ele está interessado em ver que ele não consegue fazer nada na sua vida. Domina sobre tudo, mas sobre si não. Ele tem o síndrome do faraó, tem o complexo do faraó. Ou melhor, o faraó tem o complexo de Satanás. E Satanás tem esse complexo há muito tempo. Há um povo sobre quem ele não pode fazer nada, porque aquele povo não lhe pertence. Está ali, mas não lhe pertence. Diga isso comigo: estou aqui, mas não te pertence. Então, contra estes que estão aqui, mas não lhe pertencem, porque os outros todos lhe pertencem, ele pode fazer deles como bem entender, mas há um povo a quem ele não consegue fazer nada. A raiva dele contra si é essa. Não consegue fazer nada contra aquele povo. Porquê? Não consigo dominá-los. Porquê? Não consigo pôr-lhes as doenças que eu quiser. Porquê? Não consigo destruí-los. Porquê? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E ele ainda não interiorizou, o danado, o demónio, ainda não interiorizou que esta é uma realidade absoluta na nossa vida. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no meio. Então ele não consegue. O desgraçado não consegue. Diga para o seu irmão: o desgraçado não consegue. Então a questão fica como é que ele antes podia e agora não pode? Como é que ele antes dominava e agora não domina? Como é que ele antes escravizava e agora não escraviza? Porque é que ele antes podia empobrecê-lo e destruí-lo e agora não pode? Você descobriu segredos com Deus. José descobriu segredos com Deus. Esse é o segundo ponto que eu queria falar com os meus irmãos. José descobriu segredos extraordinários com Deus. E um desses segredos extraordinários é não guardar rancor no seu coração. Não guardar ofensa no seu coração. Sabe como é que se aprende isto? A doer. Porquê é que aprendo isto? Porque dói. Então quando é que o diabo vai parar de usar esta arma? Quando você retirar essa arma, ficar sem uso contra si, já não tem mais uso. Cada vez que ele atirar alguma coisa, você perdoa logo. Ele olha para si: pronto, já não posso usar a bazuca. Porque ela já aprendeu a defender-se daquela arma. Então vai ter que arranjar outra arma, porque aquela arma já ficou inútil contra si. De antes, quando ele atirava uma calúnia contra si, você subia paredes, subia pinheiros, descia eucaliptos, subia coisas, e aí ficava, os cabelos em pé, arrancava cabelos, furioso, durante semanas e meses: não posso ver aquele fulano, não posso ver aquela pessoa, não quero ver nada. Agora você vai, passa como está, boa tarde, boa noite, bom dia, cumprimenta, se nada fosse. A pessoa transformou-se numa coisa indiferente. Deseja-lhe o melhor do mundo. Sabe que não pode confiar, sabe que aquela gente não são seus amigos. Mas é família, é irmão, é irmã, é tio, é primo. Paciência. Mas não lhes guardou rancor nenhum, não tem esse lixo todo cá dentro, não lhe guarda ressabiamentos, não guarda ressentimentos, não guarda más palavras, não lhe guarda rancores, invejas, raivas e outras coisas afins, que se vendem todas em pacotinhos de estimação, que as pessoas guardam dentro para de vez em quando tirar cá para fora, dar 2 pancadas e guardar outra vez. Perdoe e arrume. Diga isso comigo: perdoe e arrume isso. Veja bem o que José teve que aprender. Sabe porquê? Porque normalmente, enquanto não se aprende isto, isso vai persegui-lo. Vai perseguir. Quando você vir que o cão parou de perseguir, é porque ladra ou faça o que fizer, não lhe afeta mais. Você vira-se para trás e... mata logo aquilo. Deixou de funcionar. Deixou de o afetar. Imagina o que foi preciso José crescer, amadurecer, para chegar a este nível de nada daquelas coisas o afetarem. Mais tarde você vê a história como ele resolveu com os irmãos. Lembra-se? Colocou um teste e uma cilada aos irmãos. Mas que cilada tão
bem elaborada, meu Deus. Só para ver se eles iam fazer a mesma coisa ou não, se os podia ter mais perto ou se tinha que os colocar à distância, só para saber isso, só para saber com o que podia contar. E ao trabalho que se deu de pensar, de buscar em Deus, de fazer perguntas e de receber um plano bem delineado para tirar a prova dos 9, sem que eles soubessem que estavam a passar pelo teste da vida deles. E vou dizer-lhe, saber fazer isto com Deus é cá de uma sabedoria e de uma grandeza que está ao nível de Salomão e está muito perto do nível de Jesus. Que grandeza de sabedoria que está sobre este homem. Como é que ele se tornou um homem tão sábio? Como é que ele se tornou uma pessoa tão especial? Porque de todas as coisas que passou e que venceu, fizeram-no subir. As pedras que lhe atiraram, usou-as para subir mais alto em cima dessas pedras e ficou lá no alto, um gigante impressionante. Não deixou que as pedras o afundassem, não deixou que as coisas o destruíssem, não encheu o coração de mágoas, de revoltas, de sofrimento. Como eu gostava de ter ouvido há 20 anos, há 25 anos, uma mensagem destas e perceber que José chega aos 30 anos da vida dele e tem uma maturidade absolutamente extraordinária. Como é que se consegue chegar a este nível com 30 anos? E como é que se consegue subir tão rápido neste curso acelerado que ele fez diante das circunstâncias, agarrando-se em Deus, segurando-se em Deus? Como é que ele conseguiu estas vitórias tão impressionantes? A lição que nós retiramos daqui, a primeira destas, logo, de imediato, é que se alguém vai viver sem perdão, em contendas, vingativos, a lamentar-se de tudo, nunca vai realizar os seus sonhos. Se alguém vai viver num ambiente de contendas, de dissensões, de discussões, de divisões, de problemas, nunca vai realizar os seus sonhos. O diabo vai usar isso para lhe roubar energia, força, fé, capacidade e qualidade para você poder realizar os seus sonhos. Por isso a escolha é sua. Você vai dizer, eu perdoo, esqueço, arrumo isso, mas isso nunca mais vai acontecer. Porque senão os seus sonhos não vão se realizar. Então Deus deixa-nos escolher. Somos nós quem escolhemos. As escolhas são nossas. Repare que nós escolhemos entre a bênção e a maldição. Nós escolhemos o bem ou o mal. Nós escolhemos. Se você ama os seus sonhos, se você deseja os seus sonhos ardentemente, vai ter que ter força, vai ter que ter ânimo, vai ter que ter condições para os realizar. E uma pessoa desanimada e sem forças não realiza nada. Não consegue fazer nada. Por isso, retire da sua vida tudo o que o desanima, tudo o que o abate, tudo o que o puxa para baixo, tudo o que o puxa para trás. Faça como aquele cego Bartimeu, que quando estavam a puxá-lo para trás, ele gritou mais alto. Amém? Porque tudo isto foi atirado contra José para ele não chegar à realização dos seus sonhos, para ele não estar à altura de conseguir realizar a obra que Deus tinha para ele. Mas ele escolheu a obra de Deus. Não, primeiro está Deus. E primeiro está tudo acima. Não há nada acima de Deus. Agarrou-se em Deus e com Deus chegou a vencer todos os obstáculos. Quer dizer que entre o capítulo 37, que aqui nós vemos ele a contar o sonho aos seus irmãos, e ao capítulo 41, depois das injustiças todas, depois de ser lançado na prisão, depois do diabo conseguir arranjar por artes e manhas diabólicas que ele sempre atrás do sonho que estava no coração dele para o destruir. Mas nós vemos isso em José, nós vemos isso em todos na Bíblia, vemos isso em Elias, a ter que fugir para um monte, vemos isso em todos os grandes servos de Deus, vemos isso finalmente em Jesus,
O diabo a usar todos os meios e formas e maneiras para que o plano de Deus não acontecesse e o projeto e os sonhos de Deus não se realizassem. Porque é disso que ele está atrás, de não conseguir se realizar os planos de Deus e concretizar os alvos e as realizações e parar a pessoa onde ela está e não avançar mais, não evoluir mais. Jesus deixou o antídoto para estas coisas. Amar sem exceções. Ame até os seus próprios inimigos. Não quer dizer gostar de toda a gente, não quer dizer concordar com toda a gente, não quer dizer gostar das coisas que não estão bem, mas quer dizer sempre perdoar, significa sempre arrancar fora do seu coração todas as mágoas e injustiças que sofrer. Significa que no mais íntimo do seu ser não pode ter nada disso e não pode viver em guerras, contendas, dissensões, discussões, palavrões e palavras e coisas e isto e aquilo que vão absolutamente matar o seu sonho. Também não pode deixar-se desanimar continuamente, porque o desânimo de José, imagina o desânimo dele. Atirado para uma cova, depois atirado para um buraco de uma prisão, depois atirado para as injustiças todas. Aquilo era para ele ficar parado, ficar traumatizado a tal ponto, ficar ferido a tal ponto. Naquela altura não havia psicólogos nem psiquiatras, portanto aquilo era um tratamento, não sei como era, mas o tratamento devia ser Deus leva-me que eu não quero estar mais aqui. Mais ou menos assim. Sabendo nós como sabemos, lendo na palavra de Deus mais tarde, que para entrar na posse das bênçãos de Deus, para tomar posse dos sonhos de Deus e para realizar as coisas poderosas de Deus, é preciso esforçar-se e ter bom ânimo. Deus disse isso a Josué: esforça-te e tem muito bom ânimo. Como é que alguém pode ter bom ânimo no caso da vida de José? Ele está sozinho. Mas será que alguém pode estar sozinho quando tem Deus? Então José aprendeu a vencer a solidão com Deus. Pode alguém estar desamparado com Deus a segurar a sua vida? Então ele aprendeu que não está desamparado. Repare, José não tinha uma Bíblia como esta nas mãos, tinha só a sua relação com Deus. Ele não sabia, como nós sabemos, que do alto da cruz Jesus disse: porquê, ó Pai, porquê me desamparaste? Ele não sabia, ele nunca ouviu isso, porque isso nunca tinha acontecido ainda. Nós sabemos tudo isso, que Jesus foi desamparado para que você e eu nunca estejamos desamparados. Mas José não sabia isso. José estava desamparado. Se havia alguém que tinha que sentir-se desamparado, era ele. E, no entanto, o diabo fez tudo para isso, mas ele não permitiu, porque disse: Deus está comigo, como posso eu estar desamparado? O Deus que me prometeu, não vejo nada. Dos sonhos que ele disse, não consigo ver nada. Vejo tudo ao contrário. Mas eu creio nos sonhos que Deus colocou no meu coração. Fale-me de fé. A fé é o Novo Testamento, a fé. Fé é o Novo Testamento. Olhe para José e diga-me se isto não é fé. Isto é que é fé. A fé de alguém que vê tudo ao contrário, mas tudo ao contrário. E confia em Deus plenamente. Mais fé tem José do que Jó. Muito mais fé tem José do que Tomé. A ver Jesus cara a cara, a ver aqueles milagres portentosos e, no entanto, a dizer: se eu não ouvir e puser o dedo nas suas chagas, não acredito. A relação com Deus foi fortalecida no meio do maior sofrimento, no meio das maiores injustiças, sem ver nada, nos calabouços lá no fundo de uma prisão asquerosa. José levanta o seu clamor diante de Deus. E Deus restaura-o por dentro, sara-o por dentro, começa a curá-lo. Ele começa a ter revelações cada vez maiores. Agora já não são só sonhos, são sonhos, revelações, capacidade de interpretar, de ouvir Deus, de conhecer Deus. Está ali dentro, esquecido no meio daquelas pedras horríveis, um gigante espiritual. À espera do momento e da oportunidade que Deus lhe vai dar. Você sabe que Deus pode transformar a sua vida assim? No momento. Você sabe que Deus pode fazer de um momento para o outro alguma coisa que o deixe a si e a tudo à sua volta
especado. Pois é isso que Deus está a ponto de fazer. É isso que Deus me disse, que começou um tempo novo para a sua igreja, que Ele vai fazer isso neste tempo. Por isso é que nós temos de estar preparados. Limpe de tudo à sua volta que o afetar. Limpe-se de tudo à sua volta que tem que ficar em segundo e terceiros lugares, porque Deus tem que estar em primeiro lugar. Perdoe tudo o que tiver que perdoar, esqueça tudo o que tiver que esquecer, levante-se e corra para a frente. Deus tem algo de extraordinário nestes próximos tempos à nossa frente, na nossa vida, para aqueles que receberem esta palavra. Isto Deus disse-me e não vai falhar de o fazer. Deus não precisa de uma progressão aritmética. Deus pode fazer de um momento para o outro coisas tão extraordinárias que nós nem conseguimos perceber como. Por alguma razão, Ele é Deus. Mas assim como José se manteve com um coração puro, perdoador, a abençoar, sarado, mantenha-se igual. Porque é atrás disso que o inimigo está para que você não consiga realizar os seus sonhos e objetivos. Roubando-lhe as suas forças, a sua energia, a sua paz, o seu ânimo, a sua capacidade de manter-se na presença de Deus, ligado ao poder de Deus. Quer dizer, o diabo fez tudo para desligar José de Deus, não conseguiu. Ainda mais se agarrou ao poder de Deus. Esse é o sucesso dos grandes homens e mulheres de Deus. Quanto mais o diabo lhe atira, mais se agarram ao poder de Deus. Há gente que à mínima coisa desiste. Já não sabe se acredita ou não, se quer ou não quer. E entramos numa fase em que esta sabedoria de José é absolutamente extraordinária. José é uma daquelas pessoas que fazem muita falta. José chega e resolve. O faraó tinha um problema. Tinha o poder todo nas mãos dele, não conhecia Deus, mas teve um sonho de Deus. Mas o que é que se faz com os sonhos que não se conseguem perceber? Ele teve um sonho, mas não entendeu. Ele teve um projeto de Deus na sua mão, mas não sabia como pegar-lhe. Veio um sonho de vacas gordas e vacas magras, de espigas boas e espigas estiadas e mirradas. E ele não sabia o que fazer com aquilo. Deus deu-lhe uma informação, mas a informação não estava explicada, não havia entendimento para aquela informação. Hoje vivemos na era da informação. Há informações de tudo. Mas além das informações de tudo, é preciso ter entendimento para entender o valor das informações. José chegou e trouxe o entendimento para aquilo que o faraó não conseguia perceber. Deus fala, mas se as pessoas não percebem quando Deus fala. Deus diz, mas se nós não percebermos o que Deus disse, assim que de repente chamam a José e ele é tirado das masmorras da prisão, é lavado, arranjado, preparado. No capítulo 41, versículo 14, diz assim: fizeram-no sair à pressa. Quando você sair para fora do labirinto em que o diabo o atirou para lá, você vai sair à pressa, glória a Deus. Fizeram-no sair à pressa da masmorra, barbeou-se, mudou de roupa, foi apresentar-se a Faraó. O Faraó disse: eu tive um sonho. Gênesis 41, versículo 15. E não há quem o interprete. Ouvi dizer, no entanto, a teu respeito, que quando ouves um sonho podes interpretá-lo. Olha a humildade dele. No versículo 16, José disse: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável ao faraó. Quer dizer, a sabedoria e a resposta vêm de Deus. É Deus quem dá. É Deus quem dá esta sabedoria, este entendimento e este conhecimento. Então ele contou-lhe. Então contou o faraó a José o sonho. E imediatamente, quer dizer, o faraó sabia a informação, sabia o que estava ali.
mas não tinha entendimento para perceber o significado. Às vezes as pessoas veem coisas de valor, mas não percebem o significado que ali está. Não conseguem detectar valor nas oportunidades. Não conseguem perceber o valor dos momentos, das oportunidades, para aproveitar desse valor. Então o sonho foi contado, que o sonho que toda a gente conhece, das famosas vacas magras e vacas gordas, e no fim, depois de tudo isto, não diz aqui se foi no dia seguinte, se foi logo, se José já estava pronto, se já tinha ouvido falar, se já tinha conhecimento, não diz nada. Diz que nesta economia de palavras que é a Bíblia, ele apresentou-se não só com o entendimento e a explicação do que os sonhos queriam dizer, 7 anos de grande abundância que seriam seguidos 7 anos de grande fome, como apresentou um plano. Apresentou-se com a solução, com a resposta, com a sabedoria e com um plano elaborado, dizendo ao faraó que escolhesse alguém com qualidade e sabedoria suficiente para dirigir todo este projeto, que colocasse administradores nas províncias do Egito. Ele já estava há tempo suficiente no Egito para ter conhecimento sobre a nação do Egito, que fosse retirado 1/5 do valor anual do excedente para criar reservas para os tempos de fome que viriam depois, que fossem armazenados e construídos os grandes silos que se construíram naquela altura para guardar as provisões, e que toda esta gestão fosse feita por esse homem que ele escolhesse. Quando Faraó ouviu tudo isto, ouviu a resposta, ouviu a explicação, ouviu a informação que lhe deu, viu o entendimento e a explicação claríssima do que era preciso fazer, entendeu um plano de sabedoria dos passos que era preciso dar, o Faraó, sentado com os seus oficiais olhando para ele, disse: tu és o homem a quem eu devo escolher. Ninguém tugiu nem mugiu. Ficou tudo calado. Então não estavam ali pessoas tão importantes ao lado de Faraó. Não estavam os seus generais. Não estavam os seus membros do governo. Não estava lá aquela gente toda importante que tinha estado a colaborar com ele. E ele passou por cima disso tudo e escolheu uma pessoa anónima, acabado de sair de uma prisão, para ser colocado a dirigir como número 2 do Egito, logo abaixo do rei, como pessoa mais importante a quem os outros todos tinham que obedecer. Mas ele fez isto. E o sonho que José tinha tido aqueles quase 14 anos antes, 14 ou 15 anos antes, porque ele não diz aqui exatamente em que tempo foi que ele teve esse sonho, concretizou-se naquele dia. Naquele dia José podia dizer assim: hoje cumpriu-se esta escritura. Hoje eu fui investido deste cargo, do cargo que Deus me tinha mostrado há tanto tempo, e eu recebi hoje. Hoje estou preparado para o receber. Hoje tenho maturidade suficiente para o fazer. Depois de ter sofrido muito, cheguei à conclusão que este é um tempo novo que Deus preparou. Meus queridos irmãos, às vezes há coisas que não acontecem logo, e há vitórias que não vêm logo, e há bênçãos que não se manifestam logo, e há coisas que não somos capazes de realizar logo. Mas se foi Deus que as deu, elas não vão falhar de vir ter às suas mãos, se você se mantiver firme, agarrado com Deus e firme no processo, eliminando todas as coisas que vão atrasar esse processo de ser realizado. Não deixe atrasar os processos. Nós encontramos na Bíblia casos e casos de situações em que os planos de Deus foram atrasados. Foram atrasados com Moisés, quando ele matou o egípcio e foi 40 anos fugido para o deserto para ficarem na terra de Midian. Nós vemos o povo de Israel 40 anos à espera de morrer no deserto para que a geração dos bebés do deserto tomassem posse das bênçãos, porque eles não estavam à altura
dos planos se realizarem na sua vida. Às vezes você tem que ter cuidado disto. Será que estes planos e estes sonhos que estão no meu coração, que Deus colocou no meu coração para fazer, eu já estou preparado, já estou à altura de fazer isto, já estou em condições de fazer isto, já tenho matéria adquirida, conhecimento? Olhar para trás e não aprender nada com a história é ter que repetir no futuro os mesmos erros. Mas as pessoas sábias, amadurecidas, aprendem. O melhor é não ter que aprender com os seus erros, aprender com mentores, aprender com ensino, aprender com observação de outros casos, aprender... Normalmente com mentores é o melhor que há. Mas, quando não há, pelo menos aprenda consigo. Aprenda com a sua própria história. Não é por repetir as mesmas coisas que se melhora. Na vida não acontece assim. É por evitar os mesmos erros que se avança. Corrigindo o que está para trás. Evitando o mal. Não é por fazer uma coisa mal feita 50 vezes que vai melhorar. Vai acentuar o erro. O mal tem que ser tirado. Tem que se aprender alguma coisa com a história. Como alguém disse, uma nação que não aprende com os seus próprios erros está condenada a repeti-los no futuro. Um povo que não aprende com os seus próprios erros está condenado a repeti-los no futuro. Uma família que não aprende com os seus próprios erros, uma pessoa que não aprende com os seus próprios erros, vai repeti-los sempre. E nunca vai sair daquele lugar. Amém? José aprendeu. Não o vemos a repetir erros. Vemos-o sempre a passar de ano. A ficar graduado por Deus. E a chegar a um lugar tão alto da sabedoria de Deus que nos deslumbra. José é um caráter e uma personalidade deslumbrante. É um homem extraordinário como homem de Deus. Que prazer que vamos ter um dia de o ver e lhe dar um abraço. Amém? Ouvi-lo, falar com ele. O prazer da sua influência. Há pessoas que são uma boa influência. Há outros casos de influências que nem sempre nós vamos desejar manter. Sim ou não? Com José, certamente, é uma influência extraordinária que vemos a forma como depois o Egito foi gerido, a forma como o Egito se transformou num império que durou 1000 anos, a forma como o Egito dominou toda a civilização do seu tempo, a forma como as nações em volta vieram e pegaram nas suas terras e as deram ao faraó porque não tinham de comer e fizeram com que o Egito ficasse nas fronteiras enormes que ele ainda tem hoje. Foi com José. Quando eu fui para o liceu e aprendi história, eu gostava muito da história, isto não foi ensinado lá. Só mais tarde com a Bíblia que eu olhei para aqui e vi, mas o Egito cresceu no tempo de José. As nações em volta morriam de fome, vieram ao Egito e a troco de comida e de proteção do faraó entregaram as suas nações, entregaram os seus povos, entregaram as suas terras. E se o Egito era grande, então é que ficou grandioso. E se tinha poder, então é que ficou poderoso. Foi José que fez isso. Por isso é que a Bíblia diz que o faraó que conheceram a José protegeram-no e abençoaram os hebreus. Mas quando vieram outros mais tarde, já com a grandeza toda conquistada, José já tinha morrido, começaram a escravizar toda a gente, na arrogância de pensar que tinham sido eles que tinham construído tudo. José é o construtor da grandeza do Egito. Ele foi para lá e contribuiu para que o Egito se tornasse a potência do seu tempo. Que Deus nos ajude a ser pessoas de influência e a sermos capazes de transformar à nossa volta a vida dos outros para melhor. Amém? E a vida de todos para muito melhor. Deus abençoe todos. Vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças da Tua Palavra. Damos-te graças desta Palavra produzir um fruto de bênção e vitória em nossa vida.
Oramos acerca dos sonhos de Deus, dos projetos de Deus em nosso coração. Projetos de Deus ou projetos pessoais, sonhos de Deus ou sonhos pessoais, Deus concedeu os desejos do nosso coração. Querido Senhor, ajuda-nos a ser capazes de, tendo a informação, possamos ter o entendimento para ver o valor das informações recebidas e possamos ter a sabedoria para fazer a aplicação das informações e do saber e transformá-lo em passos executivos de sucesso nas coisas que fazemos na nossa vida, dia a dia, na realização dos sonhos, na realização dos projetos, na realização de bênção de Deus. De facto, Senhor, foste Tu que nos deste o poder e o domínio. Foi restaurado na vida dos Teus filhos sobre esta terra. E nós queremos Te agradecer hoje de todo o coração pelo poder e domínio restaurado que nos deste. Agradecemos-Te hoje em nome de Jesus de não nos deixarmos influenciar negativamente pelo sofrimento, pelas angústias, pelas memórias, pela opressão, por outras influências, sejam elas quais for, mas pelo valor que vem de Ti. Nós somos aquilo que Tu dizes que nós somos. Nós valemos aquilo que Tu dizes que nós valemos. E nós conseguimos fazer aquilo que Tu crês que nós conseguimos fazer. Sejam saradas as feridas do coração. Seja sarada a imagem de incapacidade que erros do passado tenham causado no presente. Sejam saradas as impossibilidades, sarados os pensamentos dos impossíveis, do não posso, não consigo, não chego lá, não tenho influência, não tenho, ou falta-me tanta coisa. A José faltava-lhe tudo, mas tinha Deus. E tendo Deus, temos tudo para conseguir realizar os sonhos de Deus. Nós agradecemos-Te hoje em nome de Jesus pela capacidade que vem de Ti, a força que vem de Ti, a sabedoria que vem de Ti, a graça e o favor de Deus, que são imensos e que vêm das Tuas mãos para a nossa vida. Nós Te agradecemos de todo o coração. Querido Senhor, abençoa cada um dos Teus filhos aqui. Todos que ouvem esta palavra, abençoa-os de uma forma extraordinária para um ano cheio de sucesso, um ano cheio de bênçãos, de realizações, para a glória do Teu nome. Deus é louvado e glorificado pelas vitórias dos Seus filhos, não pelas derrotas, pelo sofrimento, mas pelo sucesso e as bênçãos que são vistas nos Seus filhos. Para que aqueles que não creem pela palavra, creiam pelos milagres, creiam pelas soluções, creiam pelas resoluções e respostas, creiam pela vida com abundância que Tu prometeste e que nos pertence em Cristo. Nós Te agradecemos hoje em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Damos uma pausa para esse Senhor maravilhoso. Glória a Deus.